Boa tarde, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos até a 1h45, recuperando as principais informações do final de semana, projetando a semana que já começa com o futebol. É hoje. Ontem o Internacional viajou para o Mato Grosso, voo fretado, durou 3 horas, já treinou lá em Sorriso. O Internacional chegou na madrugada de sábado para domingo. Foi esperado por uma carreata com cerca de 40, 50 torcedores. A tradição de recepcionar Grêmio Internacional lá sempre é muito forte, com festa, e por isso o Internacional vai jogar com não um clima de casa, porque o Luverdense precisa ganhar o jogo. Hoje eu entrevistei o presidente do Luverdense, aliás, fala para Dedéu, fazendeiro, gaúcho, rico, gremista. Ele me disse hoje, sou ex-gremista, né? E sou presidente do Luverdense, mas sei do tamanho do Internacional, quero ganhar pelo menos um ponto. O Internacional vem aqui com o time titular e tal. Ele tomou uma suspensão depois que reclamou daquele gol que o Inter fez aqui contra o Luverdense, um gol engraçado, né? Diferente, até legítimo, mas que a arbitragem normalmente tende a invalidar, porque o bandeirinha levanta, depois bota a mão na cabeça, depois o juiz manda seguir, enfim. E aí ele ofendeu o juiz, acabou pegando uma suspensão, agora já está livre o presidente do Luverdense, e ele disse o seguinte: imagina se é com o Grêmio Internacional e acontece no Maracanã um gol daqueles em favor do Flamengo, ou do Fluminense, ou em São Paulo em favor do Corinthians. Por falar em Corinthians, finalmente o Corinthians voltou a ganhar uma partida de expressão, e aí voltou a se dizer que já é o campeão. Tem 6 pontos de diferença para com o Santos, 8 pontos de diferença para o Grêmio e para o Palmeiras. Aliás, interessante, deixa eu ver, o Palmeiras está com quantos mesmo? 54, tá certo. 8 pontos em relação ao Palmeiras. Em relação ao Grêmio. E o Grêmio também 8. Está na frente. O Grêmio está na frente dos critérios. Então, o Corinthians, em 6 rodadas, a rigor, ele precisa fazer mais 8, 9 pontos. 70, 71, vai dar o título de campeão. Embora o Palmeiras e o Santos, por exemplo, estejam fixados só nesta competição, que é o mesmo caso do Corinthians. Em relação à Série B, a fiasqueira do Internacional na sexta-feira, empatando contra o pior time do retorno, consegue ser pior do que o ABC. Hoje ele é o lanterna do retorno, o CRB, o Internacional, com tudo que é tipo de letrinha, se atrapalha, né? É o ABC, é o CRB, é o Boa. Aliás, contra esse CRB, em 6 pontos o Internacional ganhou 1. O Juventude está com 48, tem que fazer 100% de aproveitamento. Tem mais 5 rodadas, teria que ganhar todas para chegar a 63. E o Brasil de Pelotas tem 39, tem que fazer mais 6 pontos em 5 jogos. Um resumão aí dos números que foram estabelecidos a partir dos enfrentamentos do final de semana. E a boa notícia que surge aqui, ali e acolá, Dr. Saul Berdichevski, diretor de futebol do Grêmio, Geraldo Andrade, grande narrador, o Renato vai fixar residência no Rio Grande do Sul. Finalmente ele não vai mais morar em hotel, o senhor pode confirmar essa informação? Então ele estaria encaminhando um acerto com o Grêmio para o ano que vem. É por aí, doutor Saul Berdichevski, boa tarde. Boa tarde, Rec. Boa tarde, Geraldo. Prazer estar mais uma vez aqui. Prazer essa é a nosso. terceira vez que eu venho. E cada vez que eu venho, o Grêmio dá um salto de qualidade. Sim, então tá pé quente esse programa. Não, quente. e já está na final, né? Agora o salto de qualidade é o Real Madrid. É o Real Madrid. Se der mais um salto, é campeão. Não. Primeiro pensar no Lanús. Sim, mas Estamos focados no Lanús. O senhor diz que quando vem aqui dar um salto, Pois é. chegar no Lanús já chegou. Eu espero para passar do Lanús. É isso. O salto é esse. Aí é o Real. O Renato é um jogador que adora o Grêmio e a torcida do Grêmio adora o Renato. E nós, dirigentes, gostamos muito do trabalho dele. Quando 2 querem, certamente vai haver um acordo, vai haver um acerto. Então eu penso que o Renato, pelo desejo, pela ambição dele, né, vai ter uma estátua lá na arena. O Renato vai ficar no Grêmio. Se depender de mim, fica no Grêmio. Eu não sou a única pessoa. Tem o presidente que decide, tem o conselho de administração que decide. Isso independente de ser campeão da Libertadores ou não? É pela trajetória dele, como todas as vezes que passa no Grêmio, dá resultados. O senhor é a favor da estátua? Sem dúvida nenhuma. Mas qual o jogador com tanto mérito como o Renato
não é merecedor de uma estátua. Na Europa, lá, eles colocam estátua para jogador não tão importante como o Renato, né? E faz parte da cultura. Tu vai lá na Bombonera, na Boca, lá dentro do CT deles, está todos os jogadores do Boca, nas imagens, nas paredes, não em estátua, mas assim, todos eles estão... Mas tem no Mineirão também, né? Tem no Mineirão também, não, tem no Mineirão. É. Acho que tem que criar essa tradição. Eu digo, olha, diria mais para ti, hein? No Pacaembu não só o Renato merece a estátua. Acho que tem que começar com o Renato. O Grêmio teve Ayrton Ferreira da Silva. Criar uma não merece tradição. uma estátua? Merece. Então. Mas daí o presidente falou no Piscínio Rodrigues, já deu grita. Pô, mas o presidente não pode comparar um músico e tal com... Na bem, o Lupicínio tem representatividade e tudo, sim, mas não pode o presidente comparar com... O presidente está na China, né? Está na China. Está na China com um grupo de jogadores, com toda a direção lá da base, fazendo um intercâmbio, que vai ser muito bom. Doutor Saul, o Grêmio jogou... Aliás, ontem... para as finais. 10 dias só, já está tudo. Ontem o Grêmio fez uma partida bem interessante, acabou ganhando do Flamengo bem, né? Quero voltar à questão da Libertadores. O Grêmio decide com o Lanús, o segundo jogo é fora, né? Na Argentina. O primeiro jogo do Grêmio com o Barcelona foi espetacular. O segundo jogo do Grêmio aqui, frente ao torcedor, o Grêmio parece que entrou no jogo do Barcelona. Isso é o que pareceu, assim, que não conseguiu dar uma sacudida na equipe do Barcelona. Como é que o senhor vê a atuação? Como é que o senhor idealiza essa atuação da equipe do Grêmio contra o Lanús agora, nesse primeiro jogo aqui especialmente? Eu idealizo nos moldes que foi o primeiro jogo contra o Barcelona. Jogar com muita intensidade, com muita força, com espírito de Libertadores, ao contrário do segundo jogo contra o Barcelona aqui, foi uma estratégia do Grêmio não entrar no jogo deles, que é tudo que eles gostariam, que é um time com muita velocidade, mesmo com cansaço. Mas ele entrou um pouco no jogo. Quem? O Grêmio. Mas o Grêmio tem que entrar um pouco, senão toma um balaio. O Grêmio não entrou no jogo dele, característica dele, sim. De intensidade, claro, de procurar, de dividir todas as bolas, como normalmente contra esse time aí tem que decidir. Eles são muito fortes, jogam um futebol que eu considerei muito bom, desde os tapes, dos filmes, dos vídeos que nós vimos, né? Pelos flancos. Jogam muito pelos flancos. Uns preto forte, com muita velocidade. Lá, em Guayaquil, estava 2-0 para o Grêmio. Se o Groi não faz aquela defesa, aquele 2-1, eu não sei qual seria o resultado final. Porque ele estava em cima do Grêmio. E aí depois o Grêmio conseguiu. O Grêmio também foi feliz. Aquela defesa, arremessos, né? Aquela defesa classificou o Grêmio. Classificou o Grêmio. É verdade. Tanto é que essa defesa foi viralizada em todo mundo, né? Todo mundo está querendo camisa do Groi com a assinatura dele. Foi realmente uma defesa espetacular. Bom, o Grêmio hoje... Eu respondi sua pergunta? Sim, claro. Eu respondi, né? Viu, doutor Saul? O Grêmio tocou 7-1 hoje na estreia lá na China. O Gustavo Schmitz acabou de twittar e publicar em outros meios sociais. E joga na quarta-feira agora contra o campeão chinês. E aí eu acho que depois, logo em seguida, já retorna para Porto Alegre. Mas o bom lá é o intercâmbio, né? É o intercâmbio. Tanto é que o presidente foi, né? Foi o presidente, o Deco, foi o... Gustavo Schmitz. Foram treinadores, foram vários meninos da base. É realmente um intercâmbio que, com um país que está em alta, do ponto de vista de investimentos, né? Então vai ser bom. O Grêmio vai usufruir muito disso aí. O Dorico Romão esteve lá na Rádio Grenal e falou sobre essa situação do Renato e de tudo que ele significa para o Grêmio. E eu fiquei com o cutuco que o Grêmio já conversou com ele. O senhor não pode confirmar nenhuma negociação inicial? Ficou... Não. Antes da Libertadores, não. A gente, como está sempre junto, em concentração, a gente fala en passant. Quando, né, o ano que vem, nós vamos trazer A, B, C ou D. Então, se fala como se, mas não no papel, não. Até porque ele tem um empresário, né? Vocês já estão falando em A, B, C ou D? Sim, senhor. Quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o D? O A é o Armando. Ó. Maradona. O B é o Bola. Falcão, Pô, só craque. E o C é o Carlos. Carlos Winter vai liberar mesmo, Carlos. A gente tem que fazer planejamentos com antecedência. E esse foi o grande mérito. Nós, quando ganhamos a Copa do Brasil, nós já tínhamos toda essa relação, até alguns nomes que o Renato, antes de viajar, deixou.
Então nós fomos em cima de todos. O Cícero, por exemplo, que veio agora, era para ter vindo no início do ano. Mas o São Paulo não liberou. É que no começo foi... Até alguns se acharam meio ofendidos que o Renato dizia. Eu deixei lá os nomes para eles. Se eles não contratarem, o problema é deles. O Renato é um grande treinador, um grande gestor e um grande brincalhão. É. Todos os nomes que ele deixa, e tem que deixar mesmo como treinador, passam por nossa avaliação. E pelo presidente também. Tem que ver se tem a grana, ver se é a Sim, característica. exatamente. Doutor Saul, matematicamente o Grêmio ainda tem possibilidade de ser campeão brasileiro, né? Matematicamente, claro. Que na 6 lógica... 3, 18. 18. O Grêmio tem 54, daria 72, matematicamente sim. Ainda dá. Nós sabemos que com a vitória do Corinthians ontem contra o Palmeiras, a rigor, eu acho que o adversário mais difícil do Corinthians era exatamente o Palmeiras, ontem, que acabou vencendo o jogo. Tem o Santos ainda, né? Tem o Santos, exato. Bom, mas o Grêmio ainda trabalha com essa hipótese, embora interno, de uma possibilidade de chegar a ser campeão brasileiro, ou isso... Possibilidade que o Grêmio trabalha é ficar no G4. Agora Para não eu acho que definiu. o subgrupo. Acho que já definiu. Sim, já definiu, sim. O G4 não tem, olha aqui, ó. Corinthians 62, está no G4. Santos 56, está no G4. Grêmio e Palmeiras 54, poderiam sair fora se o Cruzeiro não tivesse ganho a Copa do Brasil. Exatamente. Justamente o quinto já está garantido. E aí o sexto já vem com 48. E se o Grêmio ganhar a Libertadores, mais uma vaga. Mais uma vaga. Aí fica um 9. G9. Nossa. Por isso que o São Paulo está sonhando com o G9. Mas aí tem que o Flamengo ganhar para virar G9. O Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar, o Grêmio tem que ganhar e o Cruzeiro já ganhou. São 6 mais 3. Eu acho que o Flamengo ganha. O Flamengo é um time bom. Ontem ele poupou o Diego, já tomou muita crítica lá no Rio de Janeiro. Não sei se poupou, eu mesmo... Acho que é medo de estourar. Barrios. Se precisasse, botaria. Se é um jogo final, botaria. Acho que aí, por aí que a coisa vai. Bom, e as renovações, doutor Sal? Barrios, Fernandinho, Bruno Cortez. Não, mas ele fez uma pergunta interessante. Se a gente coloca na cabeça dos jogadores essa possibilidade também, volta a ser uma coisa paradoxal. Ou os dirigentes reclamam que tem 3 competições para disputar. Acaba confundindo. Acaba o planejamento sendo estragado. Não é verdade? Então vamos disputar a Libertadores e o Brasileiro para ficar no G4. Essa é a meta. Se falar em ganhar título também, já muda completamente o planejamento. Por quê? Porque aí tu tem que levar nesses 5 jogos, antes do dia 22, todos os titulares. E não irão todos os titulares. Tu tem que poupar alguns jogadores. Porque entra em cansar. Um jogo a cada 3 dias não existe. O Grêmio joga do dia desse último jogo até o dia 13 de dezembro, que é contra o Atlético Mineiro, joga 9 partidas em 28 dias. 28 por 9, quanto é que dá? 3. Não, é impossível. A fisiologia do esporte não permite isso aí. Não consegue. E as renovações, doutor? O Bruno, o Fernandinho... Então está tudo muito bem encaminhado. Está bem encaminhado. Barrios também? Barrios ainda não começou a conversação, ficou para conversar depois da Libertadores. É por causa do dinheiro ou por quê? Não, o jogador também tem. É um jogador que tem muita proposta no exterior. Ele foi goleador no Borussia, não esquece isso aí, né? E no Palmeiras aconteceram lesões. Não foi ainda encaminhado. E o Fernandinho? O Fernandinho já tem proposta. E a proposta do Corinthians? Sobre? O Fernandinho? Não chegou na nossa mesa. Proposta para o Fernandinho? Pois é, diz que ele falava... Não, o Fernandinho quer ficar no Grêmio. As pessoas adoram o Renato. Isso é importante, né? Quando tu tens um treinador que a presença deles, às vezes é melhor ficar ganhando menos com um treinador que te dá muitas oportunidades, e como ele dá para o Fernandinho, né? Ou é na direita ou é do lado esquerdo. E o senhor concorda com essa repetição do Fernandinho? Não, é Fernandinho, todo mundo. Mas o Everton na reserva? Até o Renato sabe que o Fernandinho é melhor do lado direito. Mas o Ramiro talvez seja melhor, taticamente, porque recompõe melhor. Tá, mas no time, Everton ou Fernandinho? Ele dá oportunidade para os dois. Nesse momento... Os dois vão melhor quando entram. É verdade. Isso é uma coisa meio psíquica, não é verdade? Também. O que joga melhor? O Internacional já teve um jogador assim. Escurinho.
Escurinho não era titular absoluto. Quando ele entrava, pá, gol de cabeça. Ele foi titular absoluto até aquele jogo contra o Fluminense, quando o Minelli botou o Caçapava para marcar o Rivelino. Sim. Né? Mas na excursão, o Minelli já tinha testado o Caçapava, já conhecia o Caçapava. Sim. Né? Antes do Campeonato Sim. Brasileiro. Mas o Escurinho chegou a ser titular absoluto. Só que naquela época se jogava mais aberto. Né? Era um 4-3-3 com 2 meias. Né? E o volante que sabia jogar. Completamente diferente. Eu vejo muito, tu deve também ver, né? Geraldo é mais velho que nós. Geraldo. Né? Não é mais velho. É, parelho. Depois ele me diz agora. Eu vejo o futebol europeu, vejo, por exemplo, o City, Manchester City. Vejo o Bayern. Vejo o Chelsea. Eu acho que eles ainda imprimem muito mais intensidade, talvez porque as equipes sejam mais parelhas. É um jogo que te prende a atenção 90 minutos. Ontem, Boca e River Nossa, prendeu a futebol. atenção 90 minutos. Tu viste o Não, jogo? não vi. Perdesse um grande jogo. Pois é, Ganhou o Boca 2 a 1. aquele jogo do Grêmio com o Barcelona lá foi um jogo de prender a atenção. Né? De muita intensidade. Intensidade. Um jogo diferente, né? Porque às vezes a gente assiste algum jogo. Ontem o jogo do Palmeiras com o Corinthians também foi. Também foi assim. Um jogo extremamente de prender a atenção, um jogo com algumas questões de arbitragem até no meio. Acho que até o Daronco foi bem no jogo, Acho né? que Mas foi, o Daronco é bom, bem. Mas acho que ele é o melhor. Não acha? O Daronco, ele está apitando muito. E está recebendo a confiança. Não, né? ele está apitando tudo que é decisão. Ele apitou Argentina e Peru. Sim. E agora apitou Brasil, Palmeiras e Corinthians. eu ainda disse no início do jogo, mas que pepino deram pro Daronco. E é respeitado pelos jogadores. Eu quero lhe fazer Mas uma pergunta. River e Lanús foi o Daronco que apitou também. Foi. Não, foi o Goiano. Foi o Goiano. Foi o Goiano. O Wilton. Muito bem. O Wilton. É bom árbitro. Eu tenho dúvida de quem é o melhor do Brasil. Ele ou o Wilton Sampaio. Os dois. Eu gosto muito do Eu Goiano. gosto muito do Daronco. Eu acho ele um cara muito calmo, Calmo. de uma Ele não tranquilidade. gesticula como o Herbert, por exemplo. Aliás, o Herbert, com vídeo, árbitro de vídeo, ele baixou as mãos. Eu tenho uma pergunta para Tô lhe gostando fazer. do árbitro de vídeo. O Grêmio ainda está convivendo com essa, vou caracterizá-la como síndrome do Pedro Rocha, que ainda não conseguiu achar alguém para atuar no seu lugar. Sim. O Everton, Sim. ou o Fernandinho. Né? O Arroio poderia O ser Arroio esse seria. jogador. Aliás, ele foi contratado para essa. O Grêmio função. largou o arroz de mão. Não, teve um processo de amigdaliano, como é que sudato purulento, pus, daquelas que dura 7 a 10 dias para resolver. Isso aí o que é? Excesso de sereno? Clima, sereno. Eu tenho um amigo meu que tem um problema na garganta, que é uma pedra de sal. É horrível. Ficou trancada aqui, então ele bebe cada vez mais, talvez derruba a pedra. Não tem nada a ver com arroio. Respondendo tua pergunta, como vive com esse problema ainda. E parece, né? Parece que o Everton é o jogador. Tanto é que o Everton foi titular e o Pedro Rocha foi reserva. Foi. Isso. Depois é que, por uma questão tática, Pedro Rocha mostrava maior qualificação na recomposição, que é importante no futebol. Isso eu vejo na Europa. E tem que saber fazer. E tem que saber fazer. Não adianta ter velocidade, Não adianta ter voltar, velocidade. que daí às vezes atrapalha o lateral. Eu me lembro que eu tava... Tem que atrapalhar o tapete. Isso o Renato fala assim, não me façam falta perto da área. É. Não façam falta. O Flamengo tem bons cobradores, o Corinthians tem bons cobradores, né? Faz falta, às vezes é meio gol. O que acontecia com o Internacional, que o Marcelo Cirino, Isso. ele recompunha, mas era todo atrapalhado. Ele atrapalhava o Wendel, atrapalhava Claro, não, aí não adianta. o direito. Falar o nisso, esquerdo. onde é que está o Carlinhos, lateral do Internacional? Tá ali encostado. Tá aí? Machucado? É. Machucado, é? Tá. Esses dias eu vi um outro Carlinhos jogando. Não, ele vai ser devolvido. Falando no acho que foi o Luverdense venceu 1-0 o jogo passado, um gol de falta, né? O jogo passado agora? O Luverdense ganhou o último. ganhou 1-0 com gol de falta. Você falou questão de falta, que é um... Mas eles estão no Z4, né? Olha ali. Mas está com a mesma pontuação. A situação é terrível. Ó. Brasil, Guarani, CRB e Luverdense, os mesmos 39. E só tem uma vaga em aberto. Só vai cair mais E um. se ele ganhar, vamos que ele ganhe do Inter. Ele dá 42. Dá um salto. Vai para 13º. Uma vitória, né? Uma vitória muda. 14º, porque o Boa já tem 40. 14º. Mas aí, o Luverdense fica a 3 pontos de escapar, porque só vai cair mais um. Já caíram, Santa Cruz precisa de 100%.
Se o Santa Cruz fizer 100%, ele vai a 47 pontos. Se o Náutico fizer 100% de aproveitamento, vai a 46. Então, esses já caíram. Já caíram, né? Santa Cruz já caiu, Náutico já caiu e o ABC já caiu matematicamente. Tem uma vaga, então, né? Só tem mais uma vaga. E aí pode Chapecó, como é que tá? O Chapecó na Série A tem 40 pontos. A poupança é 5 pontos. O Chapecó vai escapar. Precisa 5 pontos em 6 jogos. Que na Série A, Série A ainda tem um jogo a mais para jogar. Que ontem ele levou um empate aos 52 52. O pênalti ocorreu aos 51. E foi pênalti. Foi pênalti. Mas aí tu ouve as entrevistas pós-jogo. O que é aquilo ali? Foi com o braço. Viu o que o Gilson Kleina fez na coletiva? Não. Foi pênalti. Nós temos que admitir, nós temos que parar de achar que... Que bacana. Ele disse, nós somos profissionais, temos que admitir que foi pênalti. Agora, um pênalti escandaloso. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor aí na relação ao Grêmio, mas é que vou ver essa questão do Internacional. O Internacional, nos últimos 18 pontos que disputou, 6 jogos, conquistou 10 pontos, né? Teve um aproveitamento de 43%, 44%, foi a conta que eu fiz aí essa semana, ontem ainda. Aí não... fica complicado, né? Eu acho que é uma equipe que não está sabendo aproveitar as oportunidades. E com todo o respeito às equipes que participam do Campeonato Brasileiro da Série B, mas são muito ruins, né? Agora, o Inter hoje vai disputar uma situação com o Luverdense, que talvez no Campeonato Gaúcho aqui ele fizesse uma boa campanha. O Inter mas está no lutando campeonato só pelo título, né? Sim. O Internacional uma vaga tem. Tem, claro. Na série B. Não, E claro acho que sim. até já tem 2 vagas garantidas, porque com a vitória do América... O América ganhou? O América tem 60 pontos. Ganhou de quem? O América ganhou fora de casa, já vou lhe dizer de quem. O América ganhou fora do Guarani de Campinas. Guarani. Não, Mas era com o Guarani mesmo. Guarani. Ganhou, Guarani. 1 a 0. Ganhou fora de casa do Guarani de Campinas, 1-0. E ao ganhar foi a 60. Vê só. Se ganhar o próximo jogo agora e o Inter empatar hoje... É líder o América. E sabe com quem é que joga o América? O América... Com o ABC. Com o ABC. Em casa. Aí é co-líder, perde só no número de vitórias. O Internacional Então, tem que isso estar está preocupado. irritando a direção do Internacional. O Internacional tem que estar preocupado com o Oeste, que é o 5º colocado, né? Porque tem que fazer. O Oeste tem. Não, preocupado que eu digo porque matematicamente, daqui uma rodada ou duas, tem dependendo 7 pontos do. Menos. É uma É aqui, né? O Oeste. Não, o Oeste é lá. O Oeste é lá, mas eu digo Inter que tem o Vila Nova aqui. É que o Oeste é o 5º chatinho. colocado, né? Por essa preocupação que eu digo no sentido do 5º, matematicamente, chegou um momento que não precisava mais depender desse resultado. O Oeste, tem um pouco de razão, porque o Oeste vai... Eu digo um pouco porque eu não acredito que vai acontecer uma hecatombe. Nem eu, né? Mas... O Oeste joga agora contra o Figueirense em casa. Depois É com em casa Juventude. ou é em... Em casa. Então, E depois joga uma fora e volta para jogar contra o Internacional. Bom, aí o Oeste vai a 58. Exatamente. Por isso que para o Inter, até se não der o título, tem que ir de pontinho em pontinho. O empate hoje... Claro. Porque o cálculo que o Inter fazia antes não era de 64, era de 63. E o meu aqui era 60-61. Claro que é difícil subir com 60-61, mas teve time que subiu com 58. É que ele teve 10 vitórias em 11. Aí alavancou. O Internacional tem 62, o América tem 60, o Ceará tem 58, o Paraná tem 56, o Oeste 55. Depois não acredito mais que os outros vão conseguir. O Vila Nova tem que fazer 100% para chegar a 67. Não vai fazer. Não faz. O Londrina, se fizer 100%, vai a 64, que é o mesmo caso do Juventude. Também não vai dar. Então, se o Inter está engatado, porque tem o Oeste aí podendo chegar, esses outros morreram. Sim. Ah, Não existe a menor possibilidade, né, Rec, do Inter não subir. Já subiu, Não, né? já subiu. A questão é em que posição da tabela vai ficar, eu acho né? que a questão maior Essa que está angustiando o torcedor e os cronistas é a má produção. Estamos pensando no ano que vem. pois é. Mas aí é que tá. Jogando entre os grandes, o Inter não foi mal. O Internacional não perdeu para o Grêmio. Paradoxos, né? O Internacional eliminou o campeão brasileiro, que vai ser o Corinthians. Mas Grêmio... E o Internacional perdeu nos critérios para o Palmeiras. Mas ganhou do Palmeiras. É verdade. O Grêmio Internacional sempre gostam de clássicos, né? De jogar com um time grande. É impressionante. Agora, o Inter na Série B, ele
nunca convenceu nos últimos tempos. Não. Foi a vitória contra o Figueirense de 3-0, que eu me lembro. Teve uma outra contra o Santa Cruz, uma outra contra o Goiás. Não, contra mas o Londrina, o primeiro jogo. Acho que foi mas contra... não jogou bem. Não jogou bem? Não jogou bem. Eu acho que dos últimos jogos aí do Inter contra o Goiás foi o que mais, pelo menos, a própria Apresentou. vitória contra o Criciúma. O Inter vencia 2-0 o jogo contra o Criciúma. Deixou empatar o jogo no final, achou um gol lá, né, porque o Carlos acabou fazendo gol. Jogou mal o time, não convenceu na vitória. Contra o Brasil de Pelotas também não convenceu, não convence. O jogo do Inter com o Ceará, eu tive a oportunidade de transmitir no Beira-Rio. Chega a dar uma dor no Internacional olhando ele jogar. Então, aí a gente projeta isso para o ano que vem. Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro, com os clubes que tem aí com algumas exceções. Eu acho que o Internacional precisa só de 3 contratações. 3. Esses 3 que estão de titulares hoje vão para a reserva e depois o Inter tem que incrementar com meninos, fazer o que o Grêmio fez em 2015. Fazer as coisas sem pressa. Porque se o Internacional ficar entre os 10 do Brasileiro o ano que vem e for mais ou menos da Copa do Brasil, já é lucro. O estrago que fizeram no Internacional não é para corrigir em 2 anos. Claro que não. É para corrigir em 10 anos. Claro que não. O Grêmio demorou 15 anos para ganhar um título de expressão depois do estrago da ISL. Claro. Da ISL. Não tem. Quando é estrago Muita dívida, mesmo. é muita dívida, é muito processo. E a credibilidade que se vai, jogador que fica entre um clube e outro já vai para o outro, que o Internacional tinha recuperado isso tudo. Doutor, se lhe dessem um presente de Natal, o que é que o senhor queria para o ano que vem? Para incrementar esse excelente elenco do Grêmio. Messi? Não, estou falando possível. Sonho possível. Olha. Não é aqueles sonhos assim maravilhosos que o cara não quer acordar. Um sonho possível. Do futebol brasileiro? É. Futebol brasileiro? O Grêmio tem tantos valores bons à frente. Casares, Fred, Não, Casares, Fred. Valdívia Não, jogaria no Grêmio. Bom jogador. Bom jogador. Eu acho bom jogador. Também acho. Time acertado, Acho ele vai. bom jogo. Bate bem na bola, faz gols. Não sei porque que o Inter liberou. Sabe? Se o senhor tivesse lá, o senhor não liberaria. Mas se ele Só chegasse, se tivesse algum problema grave, Se ele chega- comportamental, né? se ele chegasse pro senhor e disse, doutor, me libera que eu não quero jogar a Série B. Quando o jogador diz, me libera que eu não quero jogar, tem que liberar. Eu tenho as notícias que foi o que aconteceu. Então- Ele já desmentiu isso, mas o presidente confirmou na cadeira do Não, senhor tem está que liberar. que pediu para não jogar a Série B. O presidente Marcelo confirmou aqui. Gabriel Jesus. Não, aí não. Mas, o senhor já está. Não, Então, vou lhe dar outros nomes assim, então. Moisés, Moisés do do Palmeiras. Palmeiras. O Grêmio não precisa. Aquele, O Grêmio tem Maicon. Aquele que é do São O José. Grêmio tem Maicon e Douglas que vão voltar o ano que vem. Bom, O Maicon já está assanhado. Já está lá. Está bem mesmo, né? Mas ano que vem. Dá outro nome. E esse jogador de São Paulo agora que esse mudou, Hernanes, o Hernanes. esse Hernanes tem o mesmo aproveitamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro, tu acredita? Sabe qual é o aproveitamento do Grêmio? 56%. Sabe qual é o aproveitamento do São Paulo com o Hernanes? 56,2%. Ele disse que essa é a melhor fase Por que dele. é que o São Paulo está salvando? Pelo Hernanes. Hernanes. Não tem dúvida É. disso aí. Ele disse que essa é a melhor fase da vida dele como jogador. E está jogando muito. Nossa, Tá jogando muito. Tá mudando. Tá fininho, né? Eu escrevi a seguinte frase no Twitter, doutor, você vê que o senhor concorda. Tite convoca o Hernanes, até cego convoca o Hernanes. Não é Achei- possível que em 23 não entre o Hernanes. Aí me dizem, mas o Fernandinho está jogando muito no Manchester City. De repente eu tenho uma observação prejudicada. Mas eu levaria sempre o Hernanes, não levaria o Fernandinho, por exemplo. E tiraria quem? Já tô da citando. relação. O Fernandinho já... Aí já- não vai tirar o Fernandinho. Não vai. Não. Vai lá. Tyson, Juliano, Diego Souza. Minha opinião, né? Como é que é o nome desse jogador de São José que jogou no Santa Cruz e que está no Palmeiras? Ah, tá lá o bom jogador. 4 de- letras. Keno. Keno. 4 letras. Bom Esse jogador. do Palmeiras, né? Tô ficando velho, já vou para o número de eu letras. também. Bom jogador. Aliás, Bom eu não, jogador. aliás, eu não. Esse- ele agora. Esse dribla. Ele Nós agora- estávamos falando no carro, eu, doutor Saúl. Ele O Internacional tem um jogador agudo que drible. Tem que ter. Ele- O Sacha tem um drible mais ou menos.
O Nico, um arranque mais ou menos. O Damião tem a proteção. Sabe qual é o O jogador? Alessandro que dribla um pouco. Sabe qual é o jogador que nós tentamos por causa do dribbling, que foi considerado um dos melhores do ano passado? Usa a tua cabeça aí. Que não é um... Do Marinho. Ah, Marinho. Marinho dá. Jogou no Vitória. Tirou Jogou. o Vitória da M. Jogou no Inter. Então vou lhe dizer, quem Muito bom era jogador. apaixonado pelo Marinho. Ah, Agora o senhor está confirmando. A gente vai juntando as peças. sim. Roger. Também. Roger jogou com ele no Fluminense. E um dia esteve neste programa, no dia que o Inter contratou o Marinho. E ele disse que baita contratação fez o Internacional. E eu me lembrei a vida inteira do Roger. Só que agora no Vitória ele confirmou tudo que o Roger falou. Bah, esse cara nos Jogou. treinos não dá para aguentar. Ele conseguiu, ele sozinho, tirar o sufoco do Vitória. Ele sozinho. Esse ano o que não- o Hernani está fazendo, ele fez no Vitória. fez Eu no não Vitória. sei como é que ele está na China. Esse ano eu acho que ele não vai conseguir. Acho que o Vitória não vai conseguir escapar. Apesar que o Vitória está a um pontinho de trocar de lugar com o Sport Recife. Teve uma hora que estava entrando nos critérios do Sport Perde em Recife. casa, né? O Sport Recife empatou no finalzinho. Qual é a posição do Bahia hoje, hein? O Bahia Bahia está salvo, cresceu. 42 né? salvo. Carpegiani Esse Carpegiani é bom treinador. fez um... E o São Paulo tem 2 pontos a menos do que o Vasco. Se entrar em 9, vai até o São Paulo. Vai até o São Paulo. Corinthians, Santos, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, campeonato, Flamengo, Vasco e São Com a Paulo. derrocada do Corinthians, ele teve um up. Né? Se o Palmeiras tivesse ganho do Cruzeiro e ganho ontem, era o líder. O Quem? senhor- Não. Se o Palmeiras... Se tivesse ganho do Cruzeiro, empatou com o Cruzeiro. Ah, sim. Se tivesse ganho ontem, Não, ele não empatou com o Cruzeiro, ele perdeu pro Cruzeiro. O Palmeiras... perdeu? Perdeu pro Cruzeiro. Perdeu. Eu até ia levantar essa questão se o Palmeiras... Não, empatou. Empatou. Saiu perdendo. Saiu perdendo e empatou. Empatou. É por isso que ele tem 54, ele tinha exato. 53 na cabeça. Exatamente. Esse é o pontinho do exatamente. 54. É. Então ele faria mais 3, 5, iria a 59. O Corinthians menos 3, 59 a 59. E nos critérios passaria. Você tem razão. O Corinthians tinha que perder 2 e o Exato, Palmeiras tinha que ganhar exato, 2. duas. É. O senhor, como dirigente que tem uma larga experiência nessa questão de campeonatos brasileiros, o senhor acha que essa fórmula do Brasileirão é a melhor fórmula que tem? O doutor Saul Berchevski responde depois do intervalo comercial. Vamos com o gol na memória. Grêmio 2-0 no Coritiba, 11 de julho de 2011. Gol de quem? Gilberto Silva. O que Grêmio Internacional já contrataram de bom de fim de carreira, com todo respeito ao Gilberto Silva, um jogador pentacampeão do mundo. Ué, esse é o Rafael. É Rafael, tá jogando? Rafael Marques. É. Ah, não, para aí. Troca. Pô, eu cornetei o Gilberto. Mas serve a corneta, então, pelo menos. já Mas o que Rafael lembramos não é do tão gol. velho. Mas é o Gilberto Silva. Para aí, vamos ver o gol de novo. Não, o gol é Gilberto Silva. Vamos ver quem é que fez. Mas o Rafael Marques saiu ali, parecia que o gol era dele. Não, o Gilberto. A câmera que nos... É o Gilberto Silva, sim. Gilberto. Olha lá. ó. É o Gilberto Silva. Eu já ia cornetear a produção aqui, vamos ver. É o Rafael Marques saiu vibrando como se o gol fosse dele. Mas acho que era para homenagear o companheiro que estava jogando na zaga. O Gilberto Silva chegou a jogar na zaga no Grêmio. Sim. Mas estava em fim de carreira. Ele jogou 2, 3 meses. Agora é bem mais. empresário. Me Me ligou esses dias aí, através de um jogador. E aí, qual é o jogador? Não, mas foi ano passado, eu nem me recordo. O senhor é muito rápido. Eu acho que era o Pedro Rocha também. É. Eu acho que era o Pedro Rocha. Esses caras têm tamanho para negociar os grandes jogadores. Tem, se conhece. Vamos com a pichotada, que hoje é uma trollada. É um torcedor que fica tirando onda durante partida na África do Sul. Vamos ver. Aí, sim, ele ficou fazendo o mesmo aquecimento lá fora. Olha o gordinho. Aqui é pança, hein, doutor? Ele me lembra um amigo meu lá de Lagoa Vermelha, o famoso Zé Gadeia. ZHD.
Degradê tinha uma barriga desse tamanho. Aquele ali vai cansar só no aquecimento, né? Mas ele, e, e ele olha, bem como os jogadores olham. Ó, que gordinho arriado, hein? Ai, ai. Bom, quer ter uma vida mais tranquila em casa com a sua família? Conte com o serviço de alarmes da Protegere. Através de sensores instalados em pontos estratégicos, criamos um circuito fechado e seguro e deixamos você, tá, com uma tática de prontidão para qualquer eventual disparo do alarme. É segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer dizer, tem uma equipe de plantão se der qualquer coisa. Conheça também os serviços de portaria virtual, rondas internas e monitoramento. Entre em contato com a Protegere pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Protegere. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui, em frente ao campus da Ubra. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Becker e Fisch alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Personal Car, sempre pensando em você. E você está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos, com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento e até 60 vezes. Quem é que faz isso? Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha, 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car, trabalhando sempre para a realização dos seus sonhos. Dr. Saul Berdichevski, qual é a fórmula ideal? Essa aí lhe agrada? Pontos corridos? Acho que não. Só agora ficou um pouco entusiasmada a fórmula porque o Corinthians tropeçou. Caso contrário, o campeonato ficaria sem graça. As equipes que estão todas sul-americanas se preocupariam só com a Sul-Americana, o Grêmio só com a Libertadores. Então a forma melhor é que nós comentamos, né? É que classificassem 8 cada grupo. Ainda mais agora, né? Concorrentes fortíssimos, né? Exatamente. Esse negócio de ano a ano, Copa do Brasil e Libertadores. E aí fazia um mata-mata, um play-off, né? No final. É que tem a Copa do Brasil que é assim, né? É. Mas não importa esse campeonato assim. Até porque Corinthians ganha X mais Y de dinheiro. Claro, tu vai me dizer, mas o que adianta o ganhar X mais Y e Z? Não fizeram um time. Porque não se faz time também só com dinheiro. Se faz time é com escolhas de acordo com o perfil de futebol que o treinador quer. Não adianta contratar. O Flamengo é o maior exemplo que tem, né? O Flamengo do Edmundo, Romário e Sávio. Seleção brasileira. Quase foi para a segunda divisão. E agora voltou a ser Perdulário de novo. E agora voltou a ser Perdulário. E fazia uma gestão boa, né? O presidente do Flamengo. Mas tem uma hora que quer ganhar título. Pois é. O presidente Fábio Koff não fez isso? A torcida pede. Mas eu acho que o Odorico, que é o vice-presidente de futebol, ele ficou muito calejado em relação a isso, viu? O Odorico é um... Economista, um cientista do futebol. Para mim, a revelação do futebol.
nesse campeonato aí é o Eudorico. Porque as coisas que ele faz, eu que estou presente, eu sei. E ele tem tempo, ele é aposentado. Futebol hoje é para profissional ou para um político, né, do clube como o Eudorico, que tem 24 horas para trabalhar e para sonhar. Ele é muito ligado à tecnologia. Então o futebol tem muita tecnologia hoje. O scout, tudo ele sabe. Para fazer também uma avaliação do jogador, atualizado. Nós temos um CDD, que é o Centro de Dados Digitais. Eu quero saber como é que o João joga. Vou lá. Mostra. Já voltamos. Isso, Bruno. Presença de torcida colorada expressiva em Lucas do Rio Verde. Mais de 1.000 torcedores acompanharam o último treino. Sacha com dores no tornozelo e Cuesta com dores na panturrilha esquerda são dúvidas para esta noite, jogo do Inter às 8 horas. Não jogando Sacha, Nico Lopes será o substituto. Na zaga, a alternativa é Thales, que aí ficaria como companheiro do Léo Ortiz. Danilo, Vinck, Léo Ortiz, Cuesta. O Wendel, se não jogar o Cuesta, o Thales, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Potker, Sacha, se não jogar o Sacha, o Nico e Damião. Luverdense fora, Vila Nova em casa, Oeste fora, sequência difícil do Internacional, ainda bem que o Inter fez uma gordurinha. Grêmio no Brasileiro tem aproveitamento de 56%, artilheiros da equipe Fernandinho e Everton, 8 gols cada um, vê só a semelhança, né? Que maravilha. Sim. Renato na terceira passagem pelo Grêmio, 84 jogos, 43 vitórias, 22 empates, 19 derrotas, 126 gols marcados, 60% de aproveitamento e um título. Luan chegou a 30 gols pelo Grêmio na Arena, é o maior artilheiro da Arena. Próximos jogos do Grêmio, agora dia 8 contra a Ponte Preta fora, dia 12 contra o Vitória em casa, dia 15 contra o São Paulo em casa. E o Internacional, como eu disse, foi recebido com carreata em Sorriso, né, já na madrugada de sábado. Quero completar para ele a pergunta dele, que eu acho interessante. De né? domingo para Por que não abrir? Por que não abrir? Porque aí tu abre para as pessoas que se relacionam com alguns repórteres e aí as malas aí. As malas, e aí vazam o que o treinador fez e qual a equipe que vai ser. Aí tu entendesse para o treinador adversário todas as condições e ele fazer a preleição dele em cima da escalação do nosso. Vaza a notícia. Futebol não existe segredo. Se eu disser assim para ti, não conta para ninguém. Mas o treino fechado não impede que a fonte passe a notícia pra gente. Eu, uma vez que o Douglas se lesionou sério, quem me falou foi alguém lá de dentro do treino. Bom, mas pois é. Me ligou. Eu estava apresentando dentro do Grêmio. Eu estava apresentando o meu programa na Bandeirantes e até tomei um susto. Outra coisa, o Douglas saiu carregado. Outra coisa, Rec. Aí eu disse pro repórter que estava lá, o Douglas saiu carregado. Outra coisa, Rec, que vocês podem lutar, que eu acho bom para o público. Falei com o presidente do Flamengo ontem, bebida alcoólica no Rio de Janeiro está liberado dentro do estádio. Aqui as pessoas têm que beber fora, o estádio fica vazio até meia hora antes do jogo. Ficam bebendo fora. O senhor libera! O senhor está desenvolvendo todo o bairro Maitá lá, o que tem de bar ali. Continuam os bares, eu acho bacana aquilo ali. Acho até que tem que qualificar mais eles. Sem dúvida nenhuma. Quem quer ficar no bar, fica no bar. Quem quer tomar lá dentro com a família já, se não dá tropeiro na entrada. Já tem dado. No último jogo, por exemplo, entrou 25 mil na última hora. Obrigado, Geraldo. Obrigado, doutor Saúl. Eu agradeço. Me convide sempre. Sou motorista do doutor Saúl, sabia? Me convide sempre. Eu sou Cabify, Uber e táxi nas horas de folga. Só que ele não tem GPS, aí nós vamos até o Novo Hamburgo e voltamos. Até às 19.